Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora e hoje eu irei dar continuidade à temática previdenciária que eu apresentei no vídeo da semana passada intitulado Reforma Previdenciária, Restrições Inconstitucionais à Acumulação de Benefícios. Lá, naquela ocasião, eu expus sobre o novo regramento que foi estabelecido após a reforma da Previdência de 2019 acerca da possibilidade de cumulação de benefício previdenciário de aposentadoria com pensão. Especificamente, eu discorri sobre algumas restrições que foram estabelecidas para as hipóteses de cumulação destes dois benefícios e que estão previstas no artigo 24 da Emenda Constitucional 103. Eu, inclusive, convido você para que assista aquele vídeo para melhor compreensão da controvérsia. E foi com fundamento na ofensa ao direito adquirido e no desrespeito ao princípio da isonomia que eu defendi a inconstitucionalidade do artigo 24 da Emenda 103 de 2019. Mas não é apenas isso. Hoje eu vou prosseguir na tese de inconstitucionalidade, mas por outros motivos. Ofensa ao princípio da vedação do confisco e ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Veja, embora a primeira leitura do artigo 24, parágrafo 2º da Emenda 103 não revele a existência de alguma irregularidade, eu vou explicar como esta inconstitucionalidade, no meu entendimento, está presente. Mas antes de eu iniciar aqui o nosso debate, você aí não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu irei publicar. Vamos então à discussão. De acordo com o disposto no artigo 24, parágrafo 2º da Emenda 103, há possibilidade, em algumas situações, de cumulação de aposentadoria com pensão. Contudo, nessa situação, será preservado o valor integral do benefício mais vantajoso e, em relação à prestação previdenciária menos vantajosa financeiramente, será garantido o direito à percepção de uma cota. Essa foi então a novidade do ordenamento jurídico, uma vez que, diferentemente do regramento anterior, em que era permitida a acumulação de aposentadoria com pensão com o recebimento integral de ambos os benefícios, agora, a partir da reforma previdenciária, apesar da permanência da possibilidade desta acumulação, um dos benefícios, no caso, aquele com valor inferior, sofrerá um corte financeiro. Essa diminuição será escalonada de acordo com uma faixa de valores que foi estipulada no artigo 24, parágrafo 2º da Emenda 103. Veja aí na tela de você, então, o que dispõe este artigo. Nas hipóteses de acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. E aí, o artigo vai dispondo sobre estas faixas. 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 e, por fim, 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Bom, geralmente o operador do direito não detém muita habilidade com o mundo da matemática. E eu sei que, lendo-se rapidamente este artigo, tal como eu fiz agora, não é possível compreender o tamanho do corte do benefício, ou seja, o seu significado numérico. E é por isso que algumas perplexidades jurídicas apenas são claramente reveladas após a análise dos casos concretos.
E é justamente a partir da verificação de casos concretos que eu posso afirmar que existem relevantes fundamentos jurídicos que conduzem ao entendimento da desproporcionalidade dos índices de decote apresentados neste artigo 24, parágrafo 2º da emenda 103, que eu acabei de ler. Isso porque, na situação de cumulação, um dos benefícios, a depender do seu valor, sofrerá uma drástica redução, o que, ao final, gerará uma prestação consideravelmente menor. Apenas para se ter uma melhor visualização da dimensão do decote decorrente da aplicação deste artigo, eu vou apresentar para vocês uma situação hipotética. Imaginemos um benefício de pensão por morte decorrente do falecimento de um servidor público no ano de 2020, cujo cálculo, após a aplicação das regras atuais, tenha gerado uma prestação de R$10.000. Essa pensão será acumulada com uma aposentadoria da viúva do falecido, que é mais vantajosa financeiramente. Vamos supor que seja R$13.000 o valor da aposentadoria desta senhora. Nessa hipótese, de acordo com a emenda 103, como eu já expliquei, o corte ocorrerá na pensão, por ser o benefício com menor valor. E vocês verão a extensão significativa deste corte na tabela que eu vou apresentar agora. Eu também registro que nessa tabela eu tomei em consideração o salário mínimo do ano de 2020. Eu achei melhor fixar este marco temporal porque se trata do momento imediatamente posterior à promulgação da emenda 103, que ocorreu em novembro de 2019. Assim, será possível verificar claramente o impacto financeiro que decorreu da reforma previdenciária. Vamos lá. A tabelinha está aí na sua tela e nela podemos verificar as faixas de decote. Embora a redação constitucional seja em certa medida de difícil compreensão, o artigo 24, parágrafo 2º da emenda 103 significa em números o que está aí na sua tela. Ou seja, um benefício de pensão no valor de R$10.000 que venha a ser cumulado com uma aposentadoria mais vantajosa será reduzido, pasmem, para o valor de R$2.881 após caminhar pelas faixas de corte dispostas no artigo 24. É isso mesmo. Estamos falando, portanto, de um corte, de uma diminuição do benefício no valor de R$7.119. Diante deste cenário, eu indago: da forma como disciplinada a acumulação de benefícios, o decote não anularia praticamente a essência valorativa de uma das prestações previdenciárias? Eu penso que sim. A resposta, para mim, é positiva. A partir deste singelo exemplo que eu dei, é possível se constatar uma redução de benefício em patamar superior a 70%. Mais que 70% da prestação foi cortada. E essa circunstância me parece bem evidente, não configura uma simples restrição ao benefício, mas sim uma verdadeira fulminação da prestação previdenciária. É exatamente isso, extermínio da prestação previdenciária a ser cumulada. Nota-se que o legislador, ciente de que a pura e simples vedação de cumulação de aposentadoria com pensão seria indiscutivelmente inconstitucional, este legislador resolveu então, de forma totalmente ardilosa, trilhar um caminho transversal para, ao final, alcançar o seu objetivo de destruição de um benefício previdenciário recebido cumulativamente a outro. Dito em claras
palavras. Ainda que o legislador não tenha vedado a percepção conjunta de benefícios previdenciários, o que configuraria uma inconstitucionalidade de fácil constatação, ele optou, por outro lado, pela inserção do artigo 24, parágrafo 2º, à emenda 103, no qual foram estabelecidas faixas percentuais de abatimento que, em uma primeira leitura isenta de atenção matemática, não revela a sanção fatal aplicada a uma das prestações previdenciárias recebidas conjuntamente. Apenas na prática, com a verificação final do valor do benefício decotado, torna-se possível a constatação deste aniquilamento da prestação. Portanto, sem maiores delongas, eu penso que a aplicação concreta do artigo 24, parágrafo 2º da emenda 103, gera induvidosamente o confisco do benefício previdenciário, prática que é vedada constitucionalmente. Até para o mais leigo dos homens, é muito clara a desproporção, a falta de razoabilidade dos critérios percentuais fixados no artigo 24, parágrafo 2º da emenda 103, que ao final geram um benefício previdenciário insignificante monetariamente, sem correspondência alguma a todo o cenário financeiro e contributivo que o sustentou, que o baseou. A propósito, é importante frisar que o valor da pensão e da aposentadoria deve refletir minimamente o custo previdenciário que foi imposto ao segurado. Por isso mesmo, a incidência de eventuais redutores, ainda que seja justificada por dadas circunstâncias, tal como a acumulação de várias prestações previdenciárias, mesmo que isso justifique a redução, ela deve se pautar pelas balizas da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, estas balizas não foram respeitadas. O que ocorreu, na verdade, foi um desmonte do benefício previdenciário recebido cumulativamente a outro. Já não bastasse esse argumento fundado no confisco e na desproporção dos aspectos econômicos e contributivos, também é importante ressaltar os fatores independentes que determinam a concessão da aposentadoria e da pensão. O que eu quero dizer com isso? Aposentadoria e pensão são prestações previdenciárias decorrentes de fatos geradores distintos, que isoladamente autorizam o deferimento de benefícios autônomos, ambos com respaldo constitucional. A aposentadoria consiste na recompensa da cidadania ativa, do esforço laboral, devendo, dentro da lógica de retribuição, guardar equivalência com o histórico salarial do trabalhador. Por isso mesmo, é de duvidosa constitucionalidade qualquer restrição a ela imposta nas situações em que, sendo ela menos vantajosa, venha a ser cumulada com outra prestação mais benéfica. Isso contraria o caráter contributivo do sistema previdenciário. Por sua vez, a pensão visa ao preenchimento de uma lacuna financeira gerada pelo falecimento do ente familiar que contribuía decisivamente para os dispêndios domésticos, cuja ausência após o óbito ocasiona repercussão negativa na subsistência do lar. Desse modo, o decote na pensão igualmente irá contrariar a sua natureza voltada ao amparo financeiro dos dependentes previdenciários. Dito tudo isso, ainda que seja necessária a criação de barreiras legislativas coibidoras da percepção desarrazoada de vários benefícios concomitantes, essa necessidade não autoriza a eliminação do direito constitucional à prestação previdenciária. Eu repito, restrições normativas aos privilégios desproporcionais são muito bem-vindas, com certeza. E eu, inclusive, sou absolutamente contra percepções exageradas de benefícios previdenciários de forma cumulada. Essa espécie de situação tem que ser combatida e cessada pelo ordenamento jurídico.
Mas, por outro lado, destruição de garantias constitucionais, isso não é permitido jamais. Portanto, a partir do que foi aqui exposto, eu entendo que o artigo 24, parágrafo 2º da emenda 103 é inconstitucional, em razão de sua natureza confiscatória do benefício previdenciário auferido cumulativamente, bem como diante do desrespeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que foi demonstrado aqui o efeito prático aniquilador da prestação previdenciária após aplicação das faixas percentuais de decote lá previstas. Bom, são estas as minhas considerações através das quais eu pretendo estimular o debate, provocar o raciocínio jurídico e fortalecer o pensamento sobre os valores reais que fundamentam a nossa Constituição Federal. Espero que vocês tenham gostado desta exposição, compartilhem o vídeo, deixem o seu joinha. Muito obrigada a todos, um grande abraço e um beijo!